Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. E Jesus disse ainda ao apóstolo Pedro: Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Pedro preside ao progredir da fé, ao desenvolvimento da inteligência, ao cumprimento das promessas de Jesus. Ele continuou no desempenho da sua missão espiritual depois de haver cumprido a sua missão humana. Desempenhando esta, começou, com o auxílio dos outros apóstolos e dos discípulos que se lhes associaram, a construir a Igreja do Cristo. Pelo desempenho da sua missão espiritual, prossegue na execução desta obra e a concluirá. E contra ela não prevalecerão as portas do inferno, disse ainda Jesus. Compreendei o que exprimem estas palavras. Sendo a Igreja do Cristo o conjunto dos filhos do Senhor, não será atingido pelo sofrimento, pela expiação, aquele que, tendo sabido manter a integridade do coração e da alma, se esforçou por cumprir, segundo a lei divina, todas as suas obrigações, todos os seus deveres para com o Senhor e para com os homens. Pedro, no desempenho da sua missão terrena, foi um discípulo enérgico, devotado, fiel até a morte. Quem quer que construa sobre tal base, não terá que temer as portas do inferno, isto é, a expiação e o sofrimento do remorso, pois que o seu proceder será reto e puro. E estas palavras, anotadas pelo evangelista Mateus: E te darei as chaves do reino dos céus. Estas palavras, no entendimento espiritual, querem dizer: dar-te-ei o conhecimento exato dos meios de chegar-se à perfeição moral. E continuou Jesus: E tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Assim falando, Jesus abrangia nas suas palavras o momento em que as proferia e o futuro, referindo-se a Pedro. Do ponto de vista da missão humana desse apóstolo, elas significavam que espírito adiantado e devotado, excelente instrumento mediúnico, como já o dissemos, em comunicação com os emissários divinos, tendo porque tal era a vontade de Jesus e graças ao auxílio dos espíritos superiores que o assistiam, a faculdade de sondar o fundo das consciências, de perscrutar os pensamentos mais íntimos, Pedro ligaria e desligaria na terra, pronunciando em linguagem humana os decretos que lhe seriam revelados espiritualmente. Dos pontos de vista da sua missão espiritual e do futuro, que é a época atual em que se prepara a era predita do advento do Espírito, aquelas palavras significam que Pedro, presidindo, como também já o dissemos, ao progresso da fé, ao desenvolvimento da inteligência, ao cumprimento das promessas de Jesus, ligaria e desligaria na terra, quando a faculdade que ele possuía durante a sua missão humana se fosse espalhando progressivamente e cada vez mais, para servir à nova revelação e à construção da Igreja do Cristo, Igreja que o tem por pedra angular. Ligaria e desligaria, transmitindo por intermédio dos verdadeiros espíritas e sobretudo dos médiuns sinceros e humildes
que seriam, como ele o foi, instrumentos mediante os quais os espíritos superiores, os bons espíritos, revelariam espiriticamente a verdade, o exato conhecimento dos meios de chegar-se à perfeição moral, pondo assim gradualmente os homens em condições de também ligarem e desligarem. Não quer isto dizer que Pedro os ponha em condições de absolver ou condenar, porque esse poder só o tem Deus e o seu Cristo, a quem o primeiro conferiu poderes ilimitados no tocante ao vosso planeta e que com ele se acha em relação direta. Quer dizer, em condições de viverem íntegros de coração e de alma, de obterem a assistência e as luzes dos bons espíritos, de se tornarem por essa forma cada vez mais aptos para julgar das coisas da terra e das coisas do céu, para dirigir seus irmãos pelo bom caminho, para distinguir com exatidão os que se transviam e os que marcham fielmente. Quanto ao fato de haver Jesus proibido aos discípulos que dissessem a quem quer que fosse ser ele o Cristo, Filho do Deus vivo, o Cristo de Deus, bem deveis perceber o motivo de tal proibição. Era necessário que os acontecimentos seguissem o seu curso. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.